Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu quis trazer Judas Iscariotes. Mesmo que tenhamos passado a Páscoa, eu acho que ainda é oportuno e que ele tem muito a nos ensinar. Então, Judas acho que é a persona não grata mais famosa do Evangelho, né? Até hoje existe em alguns locais a tradição da malhação de Judas nos sábados de Aleluia, que consiste em bater no boneco e depois queimá-lo. Essa tradição foi trazida pelos portugueses e pelos espanhóis para nós, aqui na América do Sul. Mas a gente, dentro do Espiritismo, a gente tem uma visão um pouquinho diferente de Judas, né? Vamos começar por conhecer melhor Judas. Judas, ele era nascido em Queiriote. Ele era o único discípulo que não era natural da Galileia. E ele recebeu esse nome, Judas Iscariotes, ou seja, Judas de Iscariote, para diferenciá-lo dos outros apóstolos, que eram o Judas Tadeu e o Judas Tomé. Judas, ele era um zelote. O que era um zelote? Um zelote era um grupo de jovens judeus revolucionários que eles acreditavam, eles lutavam, ou seja, então pela violência, eles acreditavam que eles conseguiriam expulsar os romanos ou libertar os judeus, do jugo romano. Por aqui a gente já percebe um pouquinho da personalidade de Judas, né? Que ele tinha esta questão dentro dele de achar que pela força se conseguiria algo. E é claro que Jesus e Judas se encontraram no plano espiritual e planejaram essa encarnação e esse encontro. Se as nossas encarnações são planejadas, imaginem a encarnação do Cristo. Aí a gente pensa, por que Jesus faria algo assim, né? Colocaria no meio dele alguém tão suscetível à falha, alguém tão suscetível a cair. E Jesus mesmo responde, quando ele fala que ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Ele veio para nós, que ainda temos defeitos e que ainda precisamos evoluir. Então Jesus incumbe Judas do dinheiro, justamente para que ele também possa trabalhar toda essa questão da ganância, né? Porque as nossas encarnações são de expiação e também são de prova, claro, existem a demissão, mas acho que não tá para nós por enquanto. Então, a gente precisa passar por essas provas para que possamos evoluir. E Judas, assim como todos os apóstolos, não era diferente. E vejamos que Jesus morreria assassinado de qualquer forma. Porque a época que ele veio, a época era ainda dos homens muito violentos, muito embrutecidos, onde os déspotas fariam qualquer coisa para se manter no poder. Então, de qualquer forma, ele teria uma morte trágica. E Judas, eu acho que é um exemplo no sentido de que, quando a gente está no plano espiritual, a gente promete tudo, a gente aceita tudo. E quando nós viemos para a carne, o quanto a carne nos torna falhos, né? Por esse motivo que Jesus nos diz, vigiai e orai, vigiemos sempre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que não caiamos tão facilmente, né? Então, nas escrituras judaicas, que é o Antigo Testamento, foi anunciado pelos profetas que viria um Salvador, que iria salvar Israel e todo o seu povo. E Judas, eu diria que todos os apóstolos
e a grande parte do povo judaico via Jesus desta forma. Realmente ele é o Salvador, mas não como eles esperavam. Eles esperavam uma salvação a exemplo de Moisés, quando libertou o povo judeu da escravidão no Egito. Eles esperavam uma salvação física. Quando que a salvação que Jesus nos trouxe, a salvação que Jesus nos propõe, ela é do Espírito. É a salvação do reino dos céus. E o objetivo de Judas era tornar Jesus rei. Por quê? À época, quem era o chefe dos exércitos era o rei. Como hoje, no nosso país, o presidente é o chefe das Forças Armadas. Então, o que ele entendia? Que ele teria que dar poder a Jesus para que Jesus pudesse fazer essa tomada, né? E não era só Judas que pensava dessa forma. Tiago e João também pensavam dessa forma, que deveria ser uma libertação violenta, digamos. E o que eles achavam? Que Jesus, ele era muito manso, né? E que com toda essa sua mansidão, ele não teria força necessária para a libertação do povo de Israel. E foi a partir de todas essas ideias equivocadas de salvação que se sucedeu todo o processo de traição. Então Judas vai procurar Caifás. Quem era Caifás? Caifás era o sumo sacerdote judaico em Jerusalém. Era quem comandava o Sinédrio à época. E ele estava com toda aquela... Judas estava envaidecido, ele era vaidoso, né? Porque ele se julgava que era competência dele resolver essas questões para o mestre. O mestre que ele muito amava. Não coloquemos em nenhum momento em xeque o amor de Judas por Jesus. Ele amava Jesus, mas amava como nós muitas vezes amamos. Aquele amor que é um amor humano, um amor condicionado, não era o amor que Jesus propunha, né? Então, qual era a intenção dele? Tomar o poder para restituir esse poder a Jesus, né? Ele queria entregar essa chefia a Jesus, para que daí sim Jesus pudesse fazer toda essa libertação, porque só com essas ideias, com o idealismo de Jesus que eles julgavam, não seria possível fazer essa libertação que eles esperavam. E Caifás já estava tramando, né? Jesus já estava incomodando muito, né? Os poderosos da época. Então, Caifás falsamente acolhe Judas e começa todo o processo de manipulação de Judas. Claro, uma manipulação que foi permitida através ainda dos vícios que Judas carregava. Então Caifás diz: olha, Judas, realmente a gente precisa de um rei que restaure a liberdade, né? Nós precisamos de alguém com coragem, que salve o mestre Nazareno. E Judas, claro, envaideceu-se, né? Ele iria salvar o mestre. E Caifás ainda acrescenta para ele: o teu gesto vai apressar a vitória do Messias. Eu tenho certeza que Jesus é o rei que Jeová nos enviou. E Judas ali com aquele ego explodindo, né? Não cabendo mais em si. Se não, vamos fazer isso. Mas aí veio aquela consciência, né? Eu digo, aquela pulguinha atrás da orelha, e ele pergunta: mas e o mestre? Caifás responde: não te preocupa. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que tomar medidas aparentemente rigorosas. Mas é tudo para a proteção dele, né? A gente vai prender ele, daí quando tiver tudo organizado, tudo resolvido, a gente solta Jesus e coroa ele. Nossa,
perfeito, né? E ainda, Judas, tu vai receber uma homenagem dos teus companheiros. E você vai ficar no lugar do mestre, até ele assumir. Bom, não precisou de mais nada para convencer Judas, né? Então, como é que nós vamos fazer? Judas perguntou para Caifás. E Caifás respondeu, vai ser bem simples. Eu vou elaborar um documento aqui. Você só tem que dizer sim para tudo que eu te perguntar. Vou chamar umas testemunhas e nós vamos resolver isso. Aí agora eu vou ler para vocês o documento inofensivo que ele fez. Ele começou perguntando, é discípulo de Jesus, o Nazareno? Judas prontamente sim. Vem fazer declarações ao Sinédrio como judeu convicto da santidade da lei? Sim. Afirma que o Messias Nazareno pretende ser o rei de Israel? Sim. Assegura que ele promete a revolução contra o poder de César e a autoridade de Antipas? Sim. Judas não titubeou em nenhuma das perguntas. É verdade que ele odeia os romanos? Sim. Deseja de fato aproveitar a Páscoa para começar a rebelião? Sim. Declarará a emancipação política de Israel imediatamente? Sim. Promete lutar contra qualquer obstáculo para derrubar as combinações políticas existentes entre Roma e esta província no sentido de coroar-se rei? Sim. Então, de posse desse documento que incriminava Jesus totalmente, Judas assinou, e as testemunhas também, e Caifás foi tomar as devidas providências junto aos romanos e também aos judeus do Sinédrio, né? E Jesus foi preso como agitador político e explorador da confiança pública. E Judas recebeu por esse serviço prestado 30 moedas de prata. Em pouquíssimo tempo já havia soldados no Sinédrio aguardando as ordens de Caifás. E Judas foi à frente, levando Caifás e também os soldados para aquela triste ocorrência, né? E durante a Santa Ceia, no caso ali na quinta-feira à noite, a última ceia dele com os apóstolos, ele avisou, ele falou tudo o que iria acontecer. Né? Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 21 a 26. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é uma verdade. Um de vocês irá me trair. E todos eles começaram a se sentir desconfortáveis. Ah, mas quem será? Será que sou eu? Será que é fulano? Será que é Beltrano, né? E começaram a perguntar para Jesus, o senhor não acha que sou eu? O senhor não acha que sou eu, não é, mestre? E Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, porque nesse momento ele e Judas estavam com a mão dentro do mesmo prato. E ele ainda afirma, o Filho do Homem vai morrer como dizem as Escrituras Sagradas, mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. E Judas pergunta, mestre, o senhor não está achando que sou eu, está? E ele diz, é você quem está dizendo, Judas. E daí que começam a decorrer os momentos mais dolorosos, né? Nós vamos então para a coroa de espinhos, para chibatadas, para escolha de libertar Barrabás ao invés de Jesus. E havia Crucius em si. E nesse momento é que Judas se dá conta que as coisas não saíram como ele pensava. E de traidor ele passa a ser traído. E ele vai em busca de Caifás, né? Após a condenação de Jesus. E em lágrimas, de joelhos, ele implora para Caifás que aquela tragédia fosse interrompida. De
devolvendo as 30 moedas de prata e dizendo: socorrei-me, eu cometi um crime, eu traí o sangue inocente. A vaidade perdeu-me, tende compaixão de mim. E o que ele recebeu? Ele recebeu ironia e desdém. Caifás responde: o que me importa? Isso é problema teu. E saindo dali, acompanhando Jesus durante a Via Crucis, ele não suportou a dor da angústia, do remorso, do arrependimento. E num momento de desespero, tentando fugir de toda aquela dor, daquelas angústias, acreditando que se ele interrompesse a vida física, isso cessaria, ele acabou por enforcar-se. Ele se suicidou. Até aqui eu falei para vocês tudo o que os olhos humanos viram e deixaram escrito para a posteridade. A partir de agora eu vou falar para vocês aquilo que os olhos humanos não viram. Enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu de Jerusalém. Entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. Anjos cuidavam das feridas de Jesus com bálsamos, lhe acariciavam os cabelos, lhe insuflavam novas energias, cantavam para ele melodias, e os enviados da luz acenderam focos brilhantes nas chagas para aliviar o sofrimento de Jesus. Eis que então surge um anjo solitário. Beijou os pés do Cristo e buscou o olhar do Cristo, como uma ansiedade que não se via em nenhum outro. Ele falou ao ouvido do mestre, e o mestre lhe sussurrou também aos ouvidos, sem que nenhum dos outros ali percebessem. Então esse mensageiro solitário com os olhos úmidos desceu às sombras de Jerusalém naquele momento, procurando Judas para auxiliá-lo. Esse era o anjo da caridade. Após esse momento, Jesus morreu. Nicodemos e José de Arimateia receberam autorização, retiraram-lhe da cruz e o colocaram no sepulcro. E assim ficou até domingo pela manhã, quando Maria Madalena vai até o túmulo. E aqui nós temos aquela passagem famosa que todos nós conhecemos, quando ela vê Jesus e se ajoelha, quer lhe beijar os pés, e ele diz: não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. E ela, surpresa, pergunta: mas então onde estiveste, Senhor? E ele responde: quem ama não consegue achar o céu num salto. Ao invés de subir aos altos, eu desci aos reinos muito inferiores. Ao despertar do túmulo, eu escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e ainda amo. Um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Então eu fui à sombra abismal para procurá-lo. E ao encontrá-lo, louco, a ponto de não me conhecer, demorei-me a afagá-lo e aos poucos, enfim, consegui fazê-lo adormecer. Madalena então perguntou: mas quem é esse amigo que te fez descer antes de procurar o Pai? E ele respondeu em voz serena: um amigo não esquece a dor do outro amigo que cai. Desci às trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Esse é Jesus. Esse é o amor de Jesus. Esse amor incondicional que nos busca onde nós estivermos. Humberto de Campos nos conta que em
oportunidade que ele teve de conversar com Judas, ele perguntou a Judas se era verdadeira toda essa narrativa do Novo Testamento. E Judas confirmou. Ele disse que colocou a política acima dos corações. E ele disse que jamais imaginou, jamais, que entregando o mestre a Caifás, as coisas atingiriam um fim tão trágico e lamentável. E ele também narrou a Humberto de Campos que após a morte, né, dele, quando ele teve condições de sair desse período de loucura, e eu quero abrir um parênteses aqui, que não foi ninguém mais, ninguém menos que Maria de Nazaré, que foi buscá-lo lá embaixo. Ele passou por várias encarnações, muitos séculos, muitas encarnações expiatórias, até culminar numa fogueira inquisitorial no século XV, onde como mestre ele foi vendido, traído e usurpado. E nesse momento, após essa encarnação, ele foi absolvido pela sua consciência. Então, vejamos que não é Deus que nos condena e não é Deus que nos absolve. É a nossa consciência. Quando nós nos quitamos, quando nós sentimos que conseguimos reparar todo o mal que fizemos, essa é a nossa quitação. E agora, irmanado com Jesus, trabalhando com Jesus, ele olha com complacência para todos aqueles que o acusam sem refletir se podem atirar a primeira pedra. E quando ele fala dessa encarnação do século XV, existe uma forte corrente que acredita que essa encarnação foi Joana d'Arc, uma menina de 15 anos com uma mediunidade gigantesca que recebeu uma visão, teve uma visão das entidades superiores que mandaram que ela colocasse o rei da França de volta no trono. Por quê? França e Inglaterra viviam uma guerra de 100 anos. E ela teve a missão de libertar a França do jugo da Inglaterra, para que pudesse preparar o período de paz, para que depois Kardec pudesse vir e fazer todo o trabalho que foi feito para a codificação do Espiritismo e todo o acesso aos livros que nós temos hoje. Então, se Judas nos deixa uma lição, é que nós não sejamos hipócritas e orgulhosos de julgar qualquer irmão nosso que cai. Porque julgar que nós somos melhores, ou que nós somos maiores, ou que conosco isso não aconteceria, é orgulho de nossa parte. Todos nós somos precários, falíveis e podemos sim cair a qualquer momento. E maior mesmo é aquele que perdoa, é aquele que ama e é aquele que levanta o irmão que cai. Uma semana abençoada para todos vocês. Obrigada.